Hoje eu vou mostrar para vocês como é simples ter dois sistemas operacionais no MacBook Pro. Isso é uma das grandes vantagens de um MacBook Pro com chip Intel ainda. Aliás, de um MacBook com chip Intel. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar isso, eu espero que vocês gostem e bora lá! Esses dias eu fiz vídeo sobre essa máquina. Corrigindo, um dos últimos MacBooks que a Apple fez com chip Intel, antes de virar ARM, né? Antes de virar M1, M2, M3, M4, por aí vai. Um dos últimos porque em 2020, início de 2020, a gente teve uma iteração do MacBook Pro de 13 polegadas que ainda vinha com Intel. Mas esse daqui é o último de 16 polegadas, tá? E ele tem um recurso que só MacBook Intel tem, que é a possibilidade de rodar o Windows nele. E é isso que eu vou mostrar pra vocês, como era simples instalar o Windows nessa máquina. Aí vai ter gente comentando aí agora: ah, Gabriel, mas eu tenho um M1, um M2, eu rodo o Windows nele. Sim, você roda o Windows virtualizado em uma máquina virtual. Você não roda nativo, você não consegue utilizar o hardware, tudo do processador, tudo da placa de vídeo no Windows. E outra coisa é que você roda um Windows ARM, ARM, que é um Windows que é feito para os chips com arquitetura RISC, né? Que é a arquitetura ARM. Até que minha memória não tá tão ruim, não. ARM significa Advanced RISC Machine, tá? Mas vamos então instalar o Windows nessa máquina pra gente ver do que ela é capaz. Eu vou instalar uns jogos aqui pra gente testar. E a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no site da Microsoft e baixar o Windows 11. Vou baixar aqui. Vou mostrar pra vocês como faz, que é muito simples. Muito simples mesmo. Escolher português, Portugal, não, português Brasil. Pronto, estamos baixando aqui o Windows 11 64 bits. Vai demorar 2 minutinhos e já eu volto pra gente fazer a instalação. E eu tenho que terminar logo esse computador, porque ele vai pro ganhador, né? Eu não sei se vocês estão me acompanhando no Instagram, mas eu tô fazendo ações com esses Macs que eu compro, que me ajudam a desovar rápido o produto e pegar outras coisas pra gente fazer vídeo, né? Mas vamos lá então fazer a configuração do Bootcamp. É muito simples, pessoal. É só abrir o assistente Bootcamp, tá? Vou clicar aqui em continuar. Eu já baixei a imagem tanto do Windows 11, eu também baixei a do Windows 10, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou deixar tudo de espaço pro Windows e eu vou clicar aqui, ó, e escolher. E aí eu vou escolher a do Windows 11. E por que eu baixei em off aqui a do Windows 10 também? Olha só, quando eu mando avançar, o que ele vai fazer nessa tela? Ele vai baixar os drivers do Windows e vai preparar o computador para instalar o Windows 11. Só que, no caso do Windows 11, ele tá dando um erro para baixar os drivers. Quer ver? Ele começa a baixar e dá um erro, tá vendo? Fala que não foi possível baixar os drivers. E aí eu vi na internet que a Apple não tem o driver oficial para o Windows 11. Então o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o Windows 10 e depois fazer update para o Windows 11. Então é só mandar instalar, ele já vai particionar o disco, já vai baixar o driver e vai pedir para reiniciar a máquina. E olha, só de terminar, já pede pra gente encerrar o computador e ele vai reiniciar a máquina e vai entrar na instalação do Windows 10. Pelo menos é pra fazer isso tudo sozinho. Agora a instalação do Windows padrão, né? Só que o teclado é Estados Unidos Internacional, tá? Pra funcionar os acentos. Fica a dica do pai. Não tem a chave do produto. Vou colocar o Windows 10 Home mesmo. Aceitar aqui os termos. E pronto. Olha só, nem pede pra gente selecionar a partição mais, tá? Já começa a instalar o Windows. E esse processo demora um pouquinho. Para terminar de configurar aqui, mais uma vez a gente tem que colocar Estados Unidos Internacional. Estados Unidos Internacional, avançar e configurar a conta aqui no Pronto, pessoal, só de terminar a instalação do Windows, olha, já aparece aqui, ó, para instalar o driver do Bootcamp. Então a gente clica em avançar, aceitar os termos e pronto, já está instalando. Deixa eu até abrir aqui e ver como ficou a nossa partição. Tá certo, ó, tá vendo? Tá tudo certinho, 340 GB. E se por um acaso, Gabriel, essa telinha não apareceu para mim, você abre o meu computador, vem aqui em meu computador e vai estar aqui, ó, nesse reservado de 10 GB, os drivers estão aqui, tá vendo? Bootcamp drivers, ó, aí você clica aqui e instala os drivers. Nós vamos deixar ele instalar aqui, porque já o computador está pronto para usar com Windows e extrair no máximo do hardware.
É, e olha lá, o Windows rodando no computador e usando todo o hardware lá. Core i7 de nona geração, 16 de RAM e tem a placa de vídeo que é a Radeon Pro. Tá dando que o Windows não tá ativado, mas eu não vou ativar ele agora não, quero mostrar pra vocês. Vamos rodar um joguinho aqui, né? Ah, uma coisa que não funciona muito bem é a touch bar, pessoal. Tipo assim, ela fica simples, ó. Brilho do teclado, pausar a música, volume aqui, né? Você pode mutar ou não. E se você apertar FN, fica os F1, F2 até F12, né? Você quer voltar no Mac, ó. Vem cá, reiniciar no Mac OS. Você clica, ele vai desligar o Windows. Deve atualizar um pouquinho agora, né? Porque eu acabei de instalar o sistema. E depois voltamos para o Mac. Inclusive, já até criei um novo usuário que eu já vou embalar e mandar para o ganhador, tá? Isso é muito legal que não dá para fazer nos Macs com chip ARM. E agora eu vou explicar para vocês por que não dá pra gente instalar o Windows em MacBooks com chip ARM, em Mac em geral, pode ser iMac, Mac Mini e tudo mais. Bem, tem dois motivos. O principal deles é que a Apple travou o bootloader, né? Não permite instalar sistema, não permite acessar o bootloader, o que inicia junto com o computador nesses Macs, tá? Tem uma galera que já conseguiu instalar Linux nele só no M1, só que não ficou muito legal, os drivers não comunicam bem com o sistema, porque como é um chip que a Apple fez, toda a documentação para conhecer o chip e tudo mais, é só a Apple que tem. E o segundo motivo é que o Windows hoje que a gente tem, que consegue rodar no Mac, é o Windows ARM. Ele não roda nativamente no hardware do M1. Tá? Então a gente só consegue usar ele via virtualização, usando Parallels, usando esses programas de virtualização que não funcionam tão bem no quesito usar 100% do hardware, tá? Mas é isso. Então, se você precisa de um Mac com a possibilidade de rodar o Windows de forma nativa para usar todo o hardware dele, tem que ser um Mac Intel. E para isso, eu recomendo comprar do pessoal aí da UTH, eu vou deixar o link na descrição, que eles vendem na Shopee, podendo parcelar com garantia por um preço legal, beleza? Esse foi um rápido vídeo e valeu, pessoal.